Oi gente, meu nome é Bianca e hoje eu vim falar um pouquinho do que eu achei do livro Meninas Selvagens, da Rory Power. Esse livro ele é publicado pela Galera Record e ele foi publicado acho que esse ano, 2020, e eu li em outubro, não tenho certeza, enfim. Esse livro ele tem um verniz localizado na ilustração, eu acho que dá pra ver pelo reflexo. E aqui no meio a folha é aquela nova, aquele off-white da Galera Record, que é uma folha com uma qualidade um pouquinho melhor. A diagramação tem uma letra bem grande, ok, mas aqui no meio não tem muito respiro, o que faz com que eu tenha que abrir muito livro para conseguir ler e eu fiquei com medo de quebrar a lombada. Não quebrou, mas eu fiquei com medo, fiquei bem preocupada. Aqui na lombada ele tem o verniz só onde está escrito e no nome da mulher, que é Rory, né? E eu achei bonita essa letra, essa fonte. Aqui atrás tem alguns blurbs. E a edição que eu comprei, ela veio com esse card colecionável super simples. E esse pôster, que é um pôster lindo com essa ilustração que eu acho perfeita, mas ele veio todo vincado, né? Como todos os posters que a galera traz. Mas enfim, eu acho ele muito bonito. Esse livro ele vai contar a história de um colégio interno só para meninas em uma ilha. Todas as meninas ali elas estavam vivendo tranquilamente quando um vírus ele começa a atacar a escola e o governo decide isolar elas, proibir que elas saiam daquela ilha para evitar que a população inteira seja contaminada. Então durante 2 anos essas meninas viveram aqui somente com os recursos que o governo dava, como alimento e remédios, essas coisas, tendo que sobreviver a elas mesmas e a todos os obstáculos que aquela ilha estava promovendo para elas. Por exemplo, os animais e as plantas, elas estavam totalmente modificadas pelo vírus e algumas das meninas acabaram morrendo e algumas estavam com sequelas irreparáveis no corpo por causa dessa doença. Aqui a gente acompanha 3 meninas melhores amigas e a história realmente começa quando uma delas desaparece por algum motivo e as outras vão ter que procurar e descobrir o que aconteceu com a melhor amiga delas. Eu me interessei bastante por esse livro, primeiro por essa capa, né, que eu já falei que ela é maravilhosa, perfeita, 0 defeitos, e porque aqui na frente ele diz que é um terror feminista em meio a uma pandemia. Um terror porque eu tava muito curiosa com esse gênero, eu já tenho lido alguns livros do Stephen King e eu tô começando a desbravar mais ele, estou bastante curiosa, muito empolgada com essas leituras. E em meio a uma epidemia, porque simplesmente a gente está vivendo uma epidemia, eu queria ler mais coisas a respeito. Pelo que eu vi a respeito na internet, esse livro ele foi inspirado pelo Senhor das Moscas, que é um clássico da literatura. Eu infelizmente ainda não li, mas pretendo ler. Aqui a gente tem uma apresentação de personagens muito legal, a gente conhece cada um deles. A gente normalmente acompanha a visão de 2 personagens aqui, vai alterando os capítulos entre elas, e eu gostei bastante disso. A narrativa da autora eu gostei bastante, ela é bem envolvente, você lê o livro bem rápido, mas eu achei alguns problemas nessa narrativa. Eu me interessei muito por essa sinopse, por essa história, por todo esse universo, mas infelizmente eu acho que a autora ela não soube trabalhar muito bem isso, sabe? Eu acho que a escrita dela ainda tá muito imatura para ela conseguir trabalhar todos os aspectos que eu queria que esse livro tivesse. Depois da apresentação dos personagens, a gente passa a maior parte do tempo do livro acompanhando o dia a dia delas no meio daquela loucura, com elas tendo que buscar comida, com elas brigando entre si, essas coisas. Eu achei um pouco monótono, sem muita ação. O que eu queria mais conhecer, a gente acabou não tendo muitas coisas, era mais contado do que mostrado. Então eu queria muito ter conhecido como que estava acontecendo isso, como elas estavam lidando com aos poucos, quando a doença ainda estava sendo espalhada entre elas, sabe? Aqui a gente, como já tá 2 anos atrás, elas já estão totalmente habituadas e a autora simplesmente vai voltando, vai fazendo uns flashbacks contando mais ou menos o que aconteceu. Mas eu queria realmente ter visto o que aconteceu, sabe? Que ela tivesse me contado, que a história realmente se passasse naquele momento. Isso eu queria muito, foi uma das maiores coisas que me desmotivou nesse livro. Ao longo da narrativa, a gente vai vendo essas coisas do dia a dia, até que acontece algumas coisas que elas precisam ir se aventurar. Aí que realmente começa a ação, realmente começa o terror, mas não é um terror pesado, é simplesmente algumas cenas de ação, de luta com uns monstrinhos lá, mas nada demais. E é tipo muito pouco, sabe? Isso não dá pra configurar um livro de terror simplesmente por 2 ou 3 páginas dentre 200 ou 300. Sim, são 320 páginas e, tipo, umas 20 são só de terror, sabe? Então, pra mim, isso se configuraria mais como um mistério, um suspense, alguma coisa assim, do que um terror. Então, a pessoa, ela simplesmente vai com uma expectativa pra esse livro e ela não é alcançada. Esse livro podia funcionar para muitas outras pessoas, mas do jeito que eles venderam ele, não funcionou pra mim e provavelmente pra muitas outras pessoas. Antes de fazer esse vídeo, eu li algumas resenhas no Scoob e tal, pra ver o que as pessoas estavam achando, se realmente eu que tinha me decepcionado com esse livro, ou as pessoas realmente estavam concordando com a minha opinião. E bom, muitas pessoas realmente se decepcionaram com ele.
Segundo aspecto que eu não gostei muito foi essa descrição como feminista. Aqui simplesmente é porque não tem homens. Então, como é um internato para meninas, só tinha acho que uns 2 ou 3 caras que trabalhavam aqui. E por meio dessa pandemia eles acabaram morrendo, que nem muitas das outras meninas que moravam lá. Mas tirando isso, não tem uma coisa que realmente se caracteriza como feminista, sabe? É simplesmente uma história feita por mulheres, mas eu não acho que possa se caracterizar como feminista. Não é uma coisa que é realmente discutida nesse livro, entende? Podia ter sido descrito de outras formas sem ser feminista. No meio disso tudo, a gente tem o desenvolvimento de um romance, mas eu achei ele um pouquinho nada a ver. Porque, assim, ao longo da narrativa, a autora deixa alguns indícios de que isso vai acontecer, mas ele acontece de uma forma muito inusitada e muito sem sentido, sabe? Elas estavam fazendo alguma coisa, um objetivo lá, e do nada começa a rolar um clima e tal, então eu fiquei meio assim, boiando. Eu entendo o romance, eu gostei das personagens, eu shippo elas, mas sabe, o momento que a autora decidiu dar esse relacionamento, desenvolver esse relacionamento, não foi muito o timing certo, entende? O final desse livro, ele é levemente aberto, então algumas pessoas podem não gostar dele. Outro livro que provavelmente tem uma vibe dessa é Matéria Escura, que eu li recentemente, e ele tem um final meio aberto, que você meio que conclui o que aconteceu, se o que aconteceu foi bom ou se foi ruim. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, você não sabe realmente o que aconteceu, você pode ter asas para a sua imaginação. Eu particularmente gostei desse final, ele deixou eu pensar da melhor forma que ele conseguia concluir, então é bem legal. Eu particularmente gostei desse final, mas muitas pessoas não gostam muito de final aberto, então é bom deixar isso meio claro, assim, né? Normalmente quando eu leio um livro, eu gosto de imaginar como ele seria como um filme ou uma série, e eu acho que esse livro ele conseguiria ser muito bem adaptado, eu acho que seria uma forma muito melhor de desenvolver essa história. Eu acho que numa série de TV isso aqui seria muito melhor aproveitado, porque os flashbacks iam ficar muito mais legais, porque ele é bem visual esse livro, sabe? Tinha algumas cenas que ela descrevia as coisas e eu ficava muito aflita. Tipo, ela descreve as coisas de uma forma muito boa, que consegue passar a mensagem que ela quer, a sensação que ela quer, mas tirando isso, eu acho que ela podia ter pensado um pouquinho melhor nessa história, na estrutura de como as coisas iam acontecer, porque ele ficou um pouco monótono e o que era pra ser um terror acabou virando um suspense meio paradão, sabe? Então, de uma maneira geral, eu achei esse livro meio mais ou menos. Eu recomendaria às pessoas que estavam começando a explorar esse negócio mais assustador, com suspense, essas coisas, porque ele te dá alguns leves medinhos, assim, mas nada extraordinário. E também para leitores que não são muito exigentes, porque eu acho que eles vão curtir, é uma leitura bem rápida, bem fluida, só não é tudo aquilo que ele tá vendendo ser. Ele não é um terror feminista no meio de uma pandemia. Eu acho que aquele seria mais um suspense em meio a uma pandemia, entendeu? Eu acho que simplesmente isso seria ótimo para descrever esse livro. Se você se interessou por esse livro, eu vou deixar o link dele na descrição aqui embaixo, para se você quiser adquirir. Eu vou deixar o link para as minhas redes sociais também, caso você queira me seguir. Eu tenho Instagram, Twitter, TikTok, essas coisas. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, se inscrever pra gente discutir mais sobre livros, séries e filmes, essas coisas. Bater um papo, entendeu? Ajudar essa booktuber novata aqui, que a gente tá tentando crescer e tal. E espero te ver na próxima, tá? Um beijo. E adeus! Tem uma... O que mais que eu ia falando? Nossa, meu cinto tá duro, mano. Eu tô com calor. Por que eu sempre fico com calor, né? Eu sou muito lenta. Meu dente tá branquinho lá. Enfim. Passando. Olha a motoquinha. Passa carro. Carro, vai embora. Não queremos você aqui. Nossa, agora o quê? Nossa, o alarme de alguém tá tocando. Sabe vocês desligarem esse carro, meter uma pancada na cara dele pra ele parar de pitar? Aqui eu estou tentando trabalhar, entendeu? Eu sou meio youtuber de sucesso. Como é que eu vou ser meio youtuber de sucesso se os meus vizinhos não querem calar a boca? Pelo amor de Deus, por que essa rua tem que ser movimentada? Eu quero morar, quero fazer uma vaquinha pra conseguir morar num lugar quieto. Num lugar vazio. Imagina, uma rua tranquila, sem barulho, sem caminhão, sem nada disso. Olha quanto barulho, meus ouvidos, eu quero ouvir minha música em paz. Eu não posso. Silêncio? Eu tô de cara. É muito barulho. Vamos ajeitar assim, bronçando. E tá. Olha, meu brilhando. Esse aqui tá feio. Nossa, muito feio. Esse aqui tá muito, menina. Nossa, eu tô realmente ficando frustrada, viu? Eu posso ignorar, não posso.